Eu aqui né, vejo da seguinte forma: quando a gente fala da nuvem de propósito específico, pelo fato da gente ter, né, criado toda, né, vamos dizer, a engenharia dessa nuvem para privilegiar o funcionamento do produto, isso, uma das consequências, né, vamos dizer disso, é justamente um custo e uma eficiência no uso da infraestrutura muito maior, né, do que quando você faz essa implementação numa infraestrutura de uso amplo, né? Então, isso já de largada, eu diria, né, já traz uma diferença relevante em termos de custo quando comparado com o uso, por exemplo, né, numa nuvem de propósito amplo. Mas quando a gente também olha para o on-premise hoje, e esse olhar, inclusive, ele é também um olhar mais amplo, né, que considera o custo do data center, que considera o custo de energia, que considera como o backup está sendo feito e como ele está sendo, inclusive, mantido ao longo do tempo. Quando a gente tem esse olhar mais amplo, também bem visível, né, eu diria, a diferença que existe de custo entre rodar on-premise e rodar na nuvem da TOTOS, né? O que a gente escuta, né, os clientes falarem, né, e trazerem como um feedback é que normalmente essa redução é de 30 a 40%. A gente tem alguns cases publicados de cliente nosso, né, que teve uma redução de custo parecido, bem né, de 42, ali perto de 42%, na verdade. Mas de fato a gente reduz custo, né, quando comparado a tudo isso que a gente entrega como diferencial. Outra coisa importante que eu queria puxar aqui com vocês, que é produtividade. A TOTOS ela foi pioneira, né? Ela desenvolveu a plataforma T-Cloud. Eu queria escutar de você, Castilho, responsável pela plataforma, como é que a gente foi feito o desenvolvimento dela e se de fato os clientes ganham produtividade quando utilizam o T-Cloud. Legal, show. Acho que vou dar até um passo para trás e fazer um link com algo que vocês já comentaram, né? Que é a nossa nuvem de propósito específico, né? Acho que com toda essa construção, né? Esse objetivo da gente criar uma nuvem que fosse especializada nos produtos que a gente usa hoje, que a gente tem aqui dentro da TOTS e com um portfólio amplo, né? Também existia a preocupação de a gente criar uma console, né, que pudesse orquestrar isso, que pudesse gerenciar, né, a criação, né, desses ambientes dentro da nuvem e que o cliente pudesse ter autonomia, né, a gente entregasse autosserviço ali também para poder fazer a gestão dos próprios produtos, né. E com isso a gente tem ali vamos dizer, três grandes blocos ali, né, de ofertas que vocês também já comentaram, né? Então, dentro do SaaS, no T-Cloud, o cliente passa a ter uma visão, né? Ele não consegue, obviamente, operar ali, não é o intuito dele, né, de parar um serviço, de atualizar o produto, porque isso é feito automaticamente dentro do SaaS. Mas ele passa, né, a ter uma visão de disponibilidade, de monitoramento, de logs, do status geral do serviço que ele está consumindo, né? E também, aí, tipo, dentro do PaaS, ele já passa a ter uma série de ações, né, de negócio de alto nível ali, que ele pode atualizar o produto dele, ele pode agendar essa atualização para acontecer em um determinado momento, né? Ele pode atualizar o produto dele com um pacote específico em determinada data, né? Então ele já tem muito mais gestão ali dentro, né? Então não era, veja, comparativo, né? Quando você olha para um console numa nuvem, né, que tem um propósito mais amplo, ela não vai entregar isso, né? Ela está entregando literalmente a infraestrutura. Você vai construir a sua infraestrutura. O que também no T-Cloud, ao longo do tempo, a gente também trouxe, né, com a própria oferta do IaaS, a possibilidade do cliente entrar ali, né, e poder criar toda essa estrutura por lá. E falando do produto, né, a gente tem cases que são bem importantes. Então, quando a gente fala, por exemplo, de alguém que está implantando um software e está, né, obviamente, ali no dia a dia, parametrizando o RP, ele precisa muitas vezes, né, ter o ambiente teste dele, o espelho da produção, né? Ele precisa ter aquele ambiente atualizado para poder aplicar os últimos pacotes, né, fazer as parametrizações corretas, né? E isso acontece, demora, né? Se você for fazer isso fora de um processo que não é Relatos, automatizado. desculpa te interromper, mas tem relatos de clientes que demoram 5 dias para poder fazer um processo de atualização do ambiente produtivo para o ambiente não produtivo. Até porque, às vezes, essas empresas não têm um DBA ali, né, na proprietária da empresa contrata serviço de terceiro e precisa também de um especialista de aplicação, né, para poder depois reparametrizar a aplicação. Então, você está me dizendo que no T-Cloud
Isso é feito de forma bem simplificada, com apenas um clique ou mesmo com um agendamento, é isso? Exatamente. E o legal é isso, tá? A gente não quer deixar isso complexo, tá? A gente não deixa isso complexo para o cliente. A ideia é que ele possa lá pelo T-Cloud escolher de forma simples, tá? A gente traduz muita coisa ali para que ele possa escolher o que ele quer levar de um lado para o outro, né? Ou vou levar minha cópia completa, ou vou levar só meu banco. Isso é bem simples de ser parametrizado ali, né? E além disso, né? Eu posso dizer quando. Posso executar agora ou posso agendar. Do Né? tipo, vou numa sexta-feira, agendo o ambiente para ele poder ser atualizado no fim de semana e segunda-feira o ambiente já está atualizado. Perfeito. O analista chega para trabalhar na segunda-feira, o ambiente dele já está atualizado com a réplica da produção que foi feita no domingo. Então, é um ganho bastante expressivo ali de produtividade, né? Quando a gente fala como que a gente toca, né, o ecossistema como um todo, né? Legal. Não só... a gente falou bastante aqui, de quem implanta, isso óbvio, né? A operação de cloud tem um ganho enorme também com tudo isso, né? E consegue atender os clientes com muito mais qualidade. A gente está falando também que o suporte da TOTVS e o suporte integrado tem acesso a todas essas informações e consegue fazer um atendimento mais ágil. Então, ele é uma console que traz realmente uma experiência bastante diferente.